Olá, sejam bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Patrícia Facina, sou enfermeira neonatologista e pediatra e aqui será o nosso ponto de encontro para falarmos sobre o mundo materno-infantil. Se você gosta desse tema, se inscreve aqui embaixo para não perder nenhuma atualização. Então vem aqui, hoje eu começo conversando com vocês e fazendo uma pergunta. Vocês gostam de crianças? Bom, se você respondeu sim, eu vou fazer outra pergunta para você. Você já pensou em transformar esse seu gostar em profissão? Já pensou em trabalhar com crianças? Você acha que isso é possível? Então, eu vou trazer hoje aqui para você e te explicar que sim. Quem é o cuidador infantil? O cuidador infantil é aquela pessoa que irá trabalhar dentro de uma residência, ou então em creches, ou até mesmo em berçários. Tá? Ele será o profissional responsável por trabalhar cuidando da criança, focando no seu desenvolvimento físico e psíquico, trabalhando sempre pensando no bem-estar dessa criança. Então, para você trabalhar com crianças, eu te faço uma outra pergunta. Você me respondeu lá atrás que gostava de criança. Mas você gosta mesmo de criança? Você tem certeza desse seu gostar? Por que eu estou enfatizando isso? Porque uma coisa é você gostar de uma criança e você ficar pouco tempo com ela. Outra coisa é você passar a grande maioria do seu tempo cuidando dessa criança. Criança dá trabalho, criança demanda de você muita paciência, muita energia, que é isso que você vai precisar. Então, vou falar algumas questões que nós temos que pensar. Cuidar de criança, ele vai ter que ter um planejamento, estabelecimento de rotinas. Você será responsável por todos os cuidados no dia daquela criança. Desde o momento do acordar, a alimentação, o banho, o momento de colocar na cama, as brincadeiras do dia a dia, atividades escolares. Então você precisa se preparar para isso. E de que forma você se prepara? Fazendo o que você está fazendo agora, assistindo esses vídeos, se capacitando. Porque vem aqui, deixa eu te contar uma coisa. Muitos pais procuram profissionais qualificados para cuidar dos filhos. E o que falta no mercado hoje em dia? Profissionais qualificados, profissionais que entendam realmente quem é aquela criança e qual a demanda que aquela criança necessita. Então, você quer se qualificar? Você está realmente preparado para isso? Então, chega aqui que a gente vai continuar falando sobre. Então, vamos pensar nesse cenário que nós estamos vivendo. Nós estamos vivendo uma pandemia, onde as crianças estão dentro de casa, onde os pais precisam de ajuda. Lembrando que as crianças, elas são o bem mais precioso daqueles pais. Então, eles precisam de alguém que possa confiar, alguém que demande confiança, alguém que aqueles pais possam sair para o seu trabalho e tenham plena confiança que aquela criança está sendo bem tratada dentro de casa. Então, para isso, você tem que se capacitar, você tem que entender o que é cada faixa etária. O trabalho de cuidador infantil no Brasil, ele ainda não existe uma regulamentação. Então, ali desde 2018, existe um projeto de lei aonde foi colocado por um deputado para que fosse colocada a regulamentação dessa profissão. Porque hoje em dia nós temos diversas pessoas que trabalham com isso, mas não têm os seus direitos perante a CLT. Então, esse projeto de lei é muito importante, porque a partir do momento que ele for aprovado, isso quer dizer que o quê? Você poderá ser contratado e ter todos os seus direitos, como férias, 13º e outros benefícios, como qualquer outra pessoa com um emprego. Tá? Um emprego que tenha ali aquele reconhecimento perante a lei. Então, ele é muito importante se esse projeto de lei for aprovado. O que é necessário para você se tornar cuidador? Então, eu já falei para vocês que o principal é gostar de cuidar de criança, mas além disso, de exigências, você tem que ter acima de 18 anos, tá? Um ensino médio completo e um curso de primeiros socorros. É fundamental e de extrema importância ter conhecimento sobre primeiros socorros. Porque acidentes acontecem, eu preciso saber como me virar e o que eu faço com aquela criança, ou até mesmo comigo, perante uma situação de emergência. Então, é importante que você tenha esse conhecimento de primeiros socorros. Então, vocês estão percebendo aqui, né? Eu preciso ter conhecimento de primeiros socorros, eu preciso gostar de criança, eu tenho que entender também de desenvolvimento infantil, o que eu posso esperar em cada faixa etária, o que eu espero de um bebê de 3 meses, o que eu vou esperar de uma criança de 4, 5 anos de idade, o que eu posso exigir de um, o que eu posso exigir de outro, como que vai ser a questão do sono de um bebê, o sono de uma criança mais velha, como que é a alimentação? E se eu cuidar de uma criança que está em aleitamento materno. Então, vocês estão vendo que existem diversas coisinhas que acabam deixando essa profissão um pouco mais complexa, que vai muito além do gostar. Mas o que eu posso dizer para você é que cuidar de criança é maravilhoso. Eu adoro, por isso que eu transformei isso na minha profissão. E por isso que eu passo isso, os meus conhecimentos adiante, para outras pessoas se interessarem para isso, porque é um ramo que nós
teremos sempre trabalho. Então, se você tem vontade de trabalhar como cuidador infantil, continue aqui comigo, que eu vou estar sempre trazendo dicas para vocês. Continue procurando conhecimento e capacitação, tá? Porque é muito gostoso. O retorno que nós temos, o carinho que a criança passa pra gente, isso eu digo para vocês, dinheiro nenhum paga. Falando em dinheiro, quanto que será que ganha um cuidador infantil hoje em dia? Bom, como eu falei para vocês, essa profissão ainda não é regulamentada. Perante isso, fica muito a critério das pessoas que te contratam o quanto vão te pagar. Não existe um piso mínimo salarial. Porém, ali em média, a gente tem hoje em dia pessoas recebendo em torno de R$ 2.000, R$ 2.200, podendo ter alguns outros benefícios ou não. Jornada de trabalho, às vezes de segunda a sexta, de segunda a sábado, 6 horas por dia, 8 horas por dia. Então, vai ser muito a critério. Se você vai trabalhar numa casa de família, se você vai trabalhar numa escolinha, se você vai trabalhar auxiliando ali num berçário, alguma coisa do tipo. Então, enquanto não existir essa regulamentação do governo, vai ficar ali mesmo a seu critério e a forma como você vai fechar esse acordo de trabalho. Lembre-se que é muito importante ter um acordo, não somente verbal, mas também um acordo escrito, porque independente de você ter, tá, uma regulamentação da profissão, mas para você garantir os seus direitos e comprovar, se precisar, que você trabalhou determinado período para aquela pessoa ou então naquele local. Então é muito importante isso. Então, também é importante você saber um pouco, né, noção de alimentação. É bacana eu ter esse conhecimento, conversar com a família, se você vai precisar cozinhar, se você não vai precisar cozinhar, como é que vai ser essa alimentação dessa criança, se a criança tem uma alergia, se a criança não tem, como que é a rotina de sono, se você vai ser responsável por colocar essa criança para dormir ou não. Em muitas famílias, os pais saem de manhã, você acorda a criança, os pais retornam, a criança já está dormindo, então tudo isso vai ficar a seu critério. Outra dica, estabeleça sempre regras, né? Pergunte o que você pode e o que você não pode fazer dentro daquela casa. Pergunte se você tem autonomia para corrigir as crianças, se por um acaso a criança estiver fazendo alguma coisa errada. O seu papel não é educar, o seu papel é cuidar. Porém, junto com o seu cuidado, muitas vezes você vai estar educando a criança, mostrando para ela o que é certo e o que é errado. Então, para não ter, né, essa divergência entre o que os pais falam e o que você fala, é muito importante que vocês estejam juntos e mostrem, então, ali o que é certo e o que é errado para a criança. Estabeleça as regras, estabeleça limites, né? Tenha ética, tenha uma postura profissional, né? Roupa sempre adequada, né? Evite levar problemas pessoais para o trabalho, né? A gente sabe que às vezes é um pouco difícil, mas é importante, né? Respeitar os donos da casa e também exigir respeito, tá? Cuidador infantil é uma profissão como qualquer outra, vocês estão ali para trabalhar, né? Então, ao mesmo tempo que te cobram respeito, você também deve exigir respeito também. Então, espero que tenha ficado claro nesse vídeo aqui que eu trouxe um pouco para vocês do que é ser um cuidador infantil, quais são as vantagens dessa profissão linda que é cuidar de criança e qual que é a sua responsabilidade na questão de desenvolvimento, tanto físico como psíquico dessa criança. Se você gostou, curte esse vídeo aqui e eu espero vocês na próxima aula, tá bom? Obrigada!